devo tudo que o meu acervo de amigos, né, de amores, que a gente acaba se amando muito, a gente desenvolve essa coisa, essa paixão à distância e de repente 6 meses depois a gente marca um encontro e todo mundo se abraça, todo mundo. É lindo, isso aí só podia ser fruto da poesia, a poesia que trouxe isso para mim. Então, eu devo tudo a ela e faço tudo por ela. Se eu puder fazer para a poesia continuar viva, seja aqui numa salinha com 20 pessoas, não, então vamos lotar o Maracanã pelo sarau, a gente vai correr atrás e vai conseguir esse dia. Né? Então, a poesia é esse fator fundamental do Brasil. Eu vivo isso. Eu inspiro, no meu terceiro livro fala insônia, insônia, eu tenho insônia terríveis, mas altamente produtivo, porque no outro dia de manhã tem alguma coisa lá que está aqui gravada, eu vou lá, passo no papel e vai para o livro. Então, eu estou ali com a poesia o tempo todo. Isso é a minha vida. É o que eu sei fazer. O senhor lê alguma coisa para eles? Assim? Eu mesmo? O que você prefere? Eu gosto de ouvir na voz das pessoas. Qual você? também. Deixa eu ver. Tem um poema muito importante aqui no segundo livro. E esse poema eu fiz. Qual é esse aqui? Adeus. Vai passando. Eu não gravo na memória assim. Qual que é o título? Adeus. Não tem índice, né? Tem não, hoje não tem. Você tem que abrir para procurar, porque senão fica muito preguiçoso. É tudo fácil, você vai no índice e não olha os outros. Também gosta disso. Vai enrolando aí o pessoal enquanto eu... Sim, aí como é que esse poema nasceu? É uma história interessante. Eu tive um problema de saúde recorrente já no meu acidente e eu tive os meus rins parados de repente. De repente não, veio um trabalho, né, e acabou que fui bater na UTI. Estava na UTI, doendo bem essa tarde e UTI não abala, só quem já passou sabe o que é. Então, nessa tarde, do meu lado, de uma paciente grave e estava com um problema no cérebro. E eu cheguei, fiz o meu procedimento, mas eu estava internado, eu tive que ficar lá. E ela passou mal, aquela correria na UTI e tal. E eu acompanhei tudo só no vídeo, porque eu não podia ver, mas senti toda aquela energia dele do meu lado. E de repente essa pessoa, eu dormi. Quando eu dormi, eu estava até sentado na cama, eu dormi. Justamente acho que é para não ter que escutar o drama que foi a passagem dela. Musical local. Aí, quando eu acordei que eu soube, que eu vi toda aquela movimentação, eu fui montando, né? O poema foi montando na minha cabeça e em seguida eu passei mais 2 dias, fui para o apartamento e acabei saindo do hospital. E saí com isso na cabeça. Eu cheguei em casa e passei para o computador. Porque meus poemas também têm que ser visualizados. Não vou dizer adeus, mas o título é separado. Adeus. Você não grava, mas essa você gravou. Você não grava seus poemas, mas esse você gravou para depois... Não, eu não gravo depois. Se você pedir para eu falar aqui agora, eu não vou saber, eu tenho que ler. Não, diga assim, para ler, eu tenho que ler. Você montou na sua cabeça o poema e chegou em cada vez. Depois que eu faço, ele está aqui. Se você pedir, diz tal poema aí, eu tenho que ler, porque eu não gravo. Então, mas só uma parte, assim, olha que interessante, né? Os poemas do Múcio, eles começam muito no título, né, Sérgio? Isso, Então, assim, ele vai ler um poema que é adeus, mas assim, é adeus. Né? Dupla interpretação sempre. Adeus às bulas, seringas e suas agulhas. Adeus medicamentos de uso tópico, corredores cinzentos. Adeus antibióticos. Adeus às madrugadas de choros, recém-nascidos, passos na escuridão. Adeus noite fria, chuva ao longe e solidão. Adeus sorrisos martins. Adeus bondades, gentilezas e afins. Adeus Dona Fátima. Adeus Dona Fátima. Adeus a tudo que vai e ao que não vai fazer falta. Adeus. Hoje a saudade recebeu alta. Então, pelo que você falou, esse adeus é separado.